O sino toca, o véu se abre e as velas se acendem, e cada carta vira um capítulo vivo. O que foi prometido retorna, o que foi esquecido desperta, e o que está por vir já começa. Eu sou a Júlia, agora em território sagrado, no reino de Padilha, e este é o Entre Véus e Velas, onde cada semana o destino se revela e o invisível ganha voz. Um audiocast para quem ainda crê no chamado das cartas. E essa é a tiragem da semana. E aí, meus amores, como vocês estão se sentindo? Porque eu vou te dizer, parece que julho não tem fim, né? A gente acorda, respira e já tem mais coisa para sentir, mais coisa para revisar, coisa para encarar. E assim, se você tá sentindo que essa semana tá longa, esse mês tá muito longo, muito intenso, meio tudo meio repetitivo, não se assuste não, viu? É porque essa última semana especificamente veio para fazer esse eco mesmo dentro de você. Eh, Na sombra dessa semana, a gente entrou com a carta Sol do baralho de plebeus, né? Eh, Essa carta, ela fala não somente daquele sol que aquece nosso rosto, assim, mas que realmente ele veio para iluminar esse turbilhão de acontecimentos e sentimentos que está dentro de nós, né? Tem uma parte, um trecho do capítulo dessa carta específica dentro do baralho de Padilha, que fala assim: a luz não escolhe apenas os puros, ela escolhe os corajosos, aqueles que caminham sobre suas sombras, sem deixar de acreditar que o amanhecer virá. O sol na sombra é quase uma provocação, né? Ele tá dizendo assim: você quer mesmo seguir em frente? Ou você só quer fingir que superou? O que realmente está acontecendo aí dentro de cada um de vocês? Porque sim, para muita gente, vai voltar a situações kármicas, né, que a gente já vem conversando desde a semana passada. Então, alguém do passado, um trabalho do passado, né, uma proposta a qual você saiu, reativou, eh, e parece que tá na verdade, tudo tá meio que rondando, cutucando a sua memória, fazendo com que se lá atrás, aquela lembrança, aquela vivência, aquela experiência, fosse a melhor coisa que você poderia ter vivido, e causa esse desconforto mesmo do agora para aquilo que você estava no passado. E a verdade, assim, é que você ainda sente, mesmo que você diga que não, mesmo que você coloque que você superou essa pessoa, ou que você, aceitou essa nova jornada em que você decidiu para sua vida, ainda está te mexendo em algum lugar, né? Mas essa semana, principalmente, a gente está focando muito, né, tanto na área do amor quanto na espiritualidade. Então, essas duas áreas essa semana e nessa reta final de julho vai mesmo se entrelaçar. A gente vai sentir muito mais nessas áreas. Então, parece que as histórias estão se repetindo de outras vidas, né? Esses amores. É porque, na verdade, lá dentro, ainda existe alguma coisa, uma caixa intacta, uma herança lembrança, né, aquilo que você guarda no peito, que você gostaria realmente de de trabalhar. E aí essa carta ela vem como sombra, mas para essas indagações mesmo que o Jardim do Reino traz na energia total. Então ele vem falar assim: o que você precisa iluminar em si para voltar a florescer? Que passado você precisa perdoar para você seguir? Você está pronto para não ser só visto, né, mas para você ser reconhecido? É esse caminho que você decidiu agora. Você realmente vai com aquela aquele termo que eu adoro usar com vocês, que é você realmente vai tancar, vai bancar isso? E seja lá, meu amor, para aquilo que você for se decidir, se é para ficar ou se é para partir, tem que ser com verdade. Tem que ser com verdade, porque o sol está dizendo assim, ó: se renda. É isso que a carta está dizendo. Então é isso que a gente precisa trabalhar. Eh,
o Jardim do Reino, né, ele vem com esse salão a céu aberto e ele vem realmente falando: "Ó, não vai passar nada despercebido". Então esse amor não vai passar despercebido, esse encontro às escondidas, esses segredos que você guarda, essas coisas que você não quer lidar, essa saudade de uma vida anterior porque estava muito melhor, você não vai conseguir escapar disso. Né, e a espiritualidade está observando, observando para poder julgar e colocar a sua vida de volta para o trilho, saber o que mudou, o que pode melhorar, o que pode, fazer acontecer na sua vida. É claro que muita gente já começou a sentir isso desde a quinta-feira passada, né, então um final de semana mais, turbulento, agora no meio da semana também, eh causando esses alvoroços dentro da gente, essas ansiedades, que a gente não sabe bem o porquê, mas são sentimentos que a gente precisa trabalhar e entender, tá? Então, a mensagem dessa semana é a gente precisa compreender. Compreender. E assim, o que está acontecendo? Aquela pessoa que ficava beirando a sua vida voltou? A mensagem que não vinha chegou? O medo que você ignorava sobre sua vida adiante bateu? O que que realmente está acontecendo? É isso que a gente precisa trabalhar. Então é uma semana de retorno, de alinhamento, de verdade, né. Mas assim, não tem nada definido. O destino tá aí trilhando ainda o seu caminho. E a espiritualidade vai te dando sinais. Então, assim, escute com o coração, caminhe com os pés firmes no chão, né? Ainda que o sol esteja na sombra, ele é uma carta positiva, né? E ele vai te lembrar que, assim, não basta você ser visto, você tem que ser reconhecido. Não adianta pessoas em sua volta só que te faz promessas. Você precisa de pessoas que te coloquem no chão, de pessoas que faz sentido que sua vida vá para frente, tá bom? Essa é só uma introdução. Vamos, partir aí para categoria que está mais nos deixando apreensivo, que é amor e afins. Vamos lá. Bom, meus amores, e o coração, como é que ele tá? Já diria a música, o funk, ele tá que tá que tá que tá. Essa é a verdade. Ai, mas calma aí, tá? Muita calma nessa hora. Não, Ju, muita calma não. Eu tô nervosa, nervoso, muita coisa tá acontecendo. Ou ai, Ju, sei lá, meu coração tá gelado, tô nem aí mais pra nada. E aí eu pergunto pra vocês, será mesmo? Será mesmo que tá gelado? Ou será que é medo? Medo de amar, medo de se entregar, medo de ser só mais um capítulo e tudo desabar, né? Que essa grande colina seja um grande castelo de areia. Medo de sentir tudo de novo e não ser correspondido, não ser correspondida. Bom, gente, julho pegou. Pegou e nessa última semana especificamente, o medo tá gritando alto mesmo. Ele tá dominando as nossas cabeças, né? E muito mais do que a gente imagina. Mas a carta colina, né, dentro do livro, ela fala a colina das rosas, né, fala que estamos realmente mais sensíveis, como se o coração tivesse na mão, né, tudo à flor da pele, a gente está precisando de muito contato, de dormir juntinho, pra muitas pessoas também eu sempre falo, né, que todas as cartas de tarô de modo geral ela sempre trabalha na luz e na sombra. Então, o que para muita gente pode estar, ai meu Deus, eu quero estar juntinho, para outros tá, meu, que se dane, vou curtir a vida, não quero saber de nada, ou eu vou ficar aqui me preservando porque não quero me machucar. Então, a gente trabalha com esses extremos mesmo. E tudo bem, tá? Tudo bem sentir tudo isso, mas essa semana e aí a gente vai ter ainda uma virada da lua, né, eh, o reino de Padilha, ele abre essa colina das rosas dizendo assim: "Meus queridos, vai ter que subir".
vai ter que subir se quiser entrar pela porta da frente, sabe? Eh, essas escadas é como se fossem os desafios e os obstáculos, eh, que a gente acaba encontrando no caminho, eh, que nos afasta, eh, se a gente pode dizer assim, da nossa alma gêmea, daquela pessoa que a gente quer um compromisso, ou de uma vida nova, esse amor próprio, essa coisa que a gente quer buscar. Então, a gente acaba se esbarrando em romances proibidos, em lembranças de relações que não foram benéficas, não foram saudáveis pra gente, né, conexões com pessoas estranhas, muita intensidade, e a gente vai desafiar mesmo as regras da moral e do bom costume, assim, não é, Júlio veio para trazer de tipo: "Corta isso, corta essa de 'ai meu Deus, eu preciso ser certinho, certinha, puritana'", não vai colar, porque aquilo que você não tancar, como eu gosto de dizer, aquilo que você não bancar, a vida vai cobrar. "Ai, eu continuo aqui certinha dentro do casamento, mas eu vou lá e vou ser amante de uma outra pessoa, vou me relacionar com quem eu sou apaixonada de verdade". Não vai funcionar, gente. Não vai funcionar, porque essas revelações vão emergir. E aí eu não tô falando necessariamente só do modo trivial e superficial, que é de, como que eu posso falar? No sentido de: "Ai, vão descobrir se eu sou amante, se eu não sei", não, do seu sentimento mesmo. O que que você sente por esse amor proibido, né, colocando assim entre aspas. O que que você sente por essa pessoa? O que que você quer com essa ou com a outra? O que realmente, né, te desafia, né. Então assim, é importante a gente dizer, e aí desde aquele especial do Dia dos Namorados eu sempre, gosto de colocar isso em pauta, de que assim, o baralho da Padilha, ele não é um baralho moralista, acredito que nenhum seja. Então, o que é válido para Padilha é que você seja verdadeiro, com você e com o outro, né. E aí ela quer saber de onde vem esses sentimentos todos que você está sentindo, o que está brotando aí dentro, que você nem sabia que existia. E assim, convenhamos, né, gente, o não todo mundo já tem agora, todo mundo já tem, né. Então, vamos correr atrás do sim, vamos dar a oportunidade de uma nova vida, um novo romance, uma nova etapa. E esse medo todo, né, essa pessoa que está mexendo, não é de agora, né. Mas também, assim, ela reapareceu na sua vida, Padilha, assim, eu fiz um cálculo, assim, mais ou menos de uns 19 dias, talvez 19 semanas. Então vem trabalhando, vem chegando, né, junto com vocês, né, de forma, sem muitos alarmes, mas constante, né. E a gente precisa mudar a nossa posição, né. E aí Padilha pergunta: "O agora, eu quero saber agora, quem que tá mexendo aí? É alguém que você conhece e você não via com os olhos amorosos e agora mexeu? É alguém do passado, que parecia a página virada, mas voltou? É alguém que você novo que você encontrou, mas que parece que você conhece há vidas, né". E assim, ela também nos alerta de dizer assim: "Amar é muito bom, tá, gente? Vamos combinar, né, a gente se sente vivo, a gente desperta, a gente sai da sombra", mas ela pergunta: "Amar é o suficiente? E ser amado, você tá sendo? Tá sendo recíproco?". É isso. Então essa semana, eh junto, né, com esse final do mês, e para a gente se preparar para esse mês que vai chegar, para o agosto, é importante a gente entender que a espiritualidade vai testar nosso coração, na paciência, no amor, na humildade, na maturidade emocional. Então vai ter gente desistindo
dos afins, né? Eu sempre falo afim do que afim dos pretendentes. Vai ter gente desistindo do amor, vai ter gente parando antes mesmo de tentar o primeiro passo, outros mergulhando nas próprias vaidades e tropeçando nos próprios desejos, né? Mas para alguns, e olha, são poucos mesmo, vai doer, gente. Vai sangrar, vai mexer lá dentro mesmo. Mas assim, sabe o que acontece no final das contas? Para esses que decidirem trabalhar com a verdade, é, vocês vão continuar subindo a escadaria, sabe, da colina. Vocês vão chegar lá, porque vocês já entenderam, assim como dizia um trecho desse capítulo, vale a pena florescer, mesmo entre dores. Então, assim, não é é uma semana determinante para os próximos meses. Então, a gente está na metade dela, então dá para a gente trabalhar aí, vamos trabalhar. E não vai ser de boa mesmo, né? Ela vai ser intensa, ela vai ser bagunçada, ela vai ser desafiadora, mas é esse caos que vai preparar vocês para novos começos. Um novo amor, uma nova roupagem de amor próprio, de coragem, de resiliência, um reencontro com quem você é, um reencontro de amor mesmo também, uma outra pessoa, né? E abre espaço para alguém novo chegar de verdade, ou essa pessoa repaginada, porque ninguém permanece para sempre do mesmo jeito. Mas precisa ser com sentimento, gente, com verdade, certo? Não se permita ficar é, servindo esse amor e não tendo de volta. Mas também não atrapalhe a vida de quem você só está recebendo, sendo que você não está entregando nada. A gente precisa criar vínculo. A gente precisa ter essa relação para que essas relações sejam fortes. Então, assim, você quer subir? Para quê? Nessa colina? Só para ser visto? Só para ficar dentro das suas vaidades? Só para se enxergar melhor no espelho de que você é desejado, desejada? É para que você quer o amor ou esses pretendentes? Só por ambição? Ou você quer de verdade essa pessoa? E assim, o que que você está disposto ou disposta a deixar para trás? Então, assim, lembra disso, assim, o orgulho de quem só quer o topo, sem olhar o caminho, não vai sustentar. Porque a carta colina, ou seja, a colina da vida, vai se mexer. Porque ela mexe, ela exige, ela afina, ela estreita e ela vai testar a nossa fé. E Padilha já vem avisando. Não é sobre quem posta a declaração, é, é quem faz promessas, né? Não é quem corre atrás do presente de Natal, da viagem do fim do ano, né? Eu acho que ela está querendo dizer de aparências, mas é sobre quem quer sair inteiro. Inteiro de verdade, gente, ainda que a gente tenha que se despedaçar. E viver um amor de verdade, com carne, com alma, com espírito, sabe? Então, se vocês decidirem viver essa etapa, que seja com uma intenção verdadeira, que vocês estejam dispostos a se rever, a amar e ser amado, sem controle, sem jogo, sem orgulho. Coloca os pratos na mesa, sabe? O amor tá pegando essa semana, hein, galera? Veio puxado, veio puxado. Mas vamos lá? Trabalhos e finanças? Bom, vamos lá. Trabalho e finanças. Vamos conversar de verdade, meus amores, porque é assim, sinceramente, o que vocês estão fazendo com a vida profissional de vocês, hein? E assim, essa semana, né? Final de julho, para o próximo mês, a gente precisa ser fiel a nós mesmos. A gente precisa retomar as rédeas, parar de se sabotar, de ficar fazendo o mínimo, de aceitar aquilo que não representa mais nada para vocês. Sabe? Mas é importante assim, me respondam com sinceridade. Com o que vocês querem mesmo trabalhar? Com o que vocês querem viver de verdade?
Eu não estou falando de sobreviver financeiramente, é claro, todo mundo tem que pagar a conta, mas do que vocês querem viver, qual é a ocupação, qual é a vocação, sabe? Que a Padilha aqui também, ela não tá falando de mágica, não, né? Com a carta o selo. Ela tá falando de compromisso. Sabe, parece bem clichê, sabe aquela frase de trabalhe com o que ama e nunca mais vai precisar trabalhar na vida? A gente sabe que não é inteiramente verdade, né? Mas porque dá trabalho a gente trabalhar também com aquilo que a gente quer, né? A gente precisa estudar, a gente precisa se organizar, a gente precisa se movimentar. Só que quando a gente se compromete com aquilo que faz sentido pra gente, o peso muda, a rotina muda. Então, assim, vocês precisam assumir a responsabilidade pelas escolhas que vocês fizeram. Ou então, vocês têm que ter coragem para mudar a rota disso. Ficar se lamentando de que não tá bom, de que não é do jeito que você queria, não é o lugar onde você queria estar, não adianta, sabe? Então, para esse final de julho, para muita gente, é, a vida profissional vai estar pedindo algo novo, sabe? Uma mudança, recalcular. E porque realmente pode surgir uma nova ideia, um convite, uma nova contratação. Só que antes disso, vocês precisam começar a aprender a se planejar. Porque não tem como correr sem vocês terem aprendido a andar, entendeu? Não dá para correr sem aprender a andar. Então, assim, pega o mapa, vê aonde você tá, vê quantas léguas ainda faltam para vocês chegarem aonde vocês querem. E lembra, assim, semana passada a gente falou que para algumas pessoas ia rolar demissão, quebra de parceria, contratos que caem. Mas agora Padilha diz: ó, não é o fim, aquilo ali tinha que acontecer. É um recomeço. Mas agora, para essa nova parceria, essa nova contratação, você precisa investir em você mesmo, né? Em você, da melhor forma, vamos dizer a verdade. Então, assim, tá tudo meio embolado, eu sei, tá. Mas vamos à criatividade, vamos à resiliência, o dinamismo, sabe? E aí, você vai topar mudar o jogo? Você vai se jogar? Ou você vai continuar do mesmo jeito? A escolha é sua, só sua. Ninguém vai poder fazer por você. E a espiritualidade, sim, a espiritualidade está aqui para nos auxiliar. Mas lembra, eles vão nos auxiliar com sussurro, com uma palavra amiga, com alguém que você encontrou na rua, sabe? Uma ideia que não parece ser muito eficaz, mas se você for no jeitinho dá. Então, é isso que vocês precisam começar, sabe? Sei. Vamos investir, galera. Vamos estudar. Vamos nos valorizar, sabe? A gente precisa fazer as coisas acontecer, tá bom? Vamos lá, o que o sagrado tem para nos dizer. Ai, ai, meus amores, tarô. Parece que tem, olha, tem mês, tem semana, que a gente se pergunta, né? Cadê a espiritualidade? Cadê o amparo, o axé, a resposta, né? Será que me esqueceram? Estão com muito trabalho. Mas, né, vocês sabem, Padilha, o que ela tem que dar o recado, ela dá. E ela vem dizendo assim que o sagrado em si está o tempo todo com a gente. Mas especificamente nessas últimas semanas, né, e nessa reta final, eh, eles estão para nos observar, para entender o que a gente quer fazer com a nossa vida.
para que eles possam trabalhar e nos ajudar para que a gente volte para o nosso destino, sabe? Então, é a gente pela gente mesmo. É aquela história do vigiar e depois orar, sabe? A gente precisa estar atento àquilo que a gente quer. Em todas as áreas da nossa vida, a gente já viu dos amores, a gente já viu do trabalho, mas a gente precisa ter esse zelo conosco. Senão não vai resolver, senão não vai adiantar. E aí, aquela coisa, né? Venha a nós, mas ao vosso reino nunca. Jamais. Minha avó dizia muito isso. Aí complica, complica. Então, a carta Os Votos, que saiu para a espiritualidade, ela vem nos lembrar que a relação com o sagrado precisa de presença também, precisa de compromisso. Eu não estou falando, gente, que a gente precisa estar dentro de uma igreja, de um templo. eh, a gente precisa fazer as coisas acreditando que existe algo mágico ali. Que existe algo que nos protege, que nos guarda, que nos guia, independente de onde a gente acha esse caminho, se é dentro de um terreiro, se é dentro de uma igreja, né, se é dentro de um templo, se é com a natureza, se é com a família, se é praticando bem, se é praticando a caridade, amor próprio, disciplina, vontade de vencer. Então a gente tem várias maneiras de fazer com que eh, os guias, né, com que o universo trabalhe ao nosso favor também. Então, a gente não dá para a gente procurar só quando o calo aperta, né? Tentar se benzer só quando tudo tá ruim. E a prevenção, sabe? E nossas condutas, nossas atitudes, será que a gente está fazendo as coisas certas? Para que a gente possa receber as coisas certas? Então, assim, aonde não houver verdade, aonde não houver dedicação, compromisso, tanto com a nossa vida, quanto esse afeto, essa responsabilidade com o outro e com o sagrado, a gente não se equilibra. Eu não estou dizendo que vamos ser um exímio para esta reta final de julho, para agosto entrar bem, eu não estou dizendo isso, mas eu estou falando que a gente precisa começar a enxergar que para toda ação existe uma reação. Então não tem como a gente emanar para o universo só desordem, só eh, caos, insegurança, falta de fé e querer que o universo retribua flores do céu. Isso não vai acontecer. Então, Padilha vem pedindo para que a gente tenha compromisso consagrado com as nossas atitudes, reacender essa aliança. Então, se você é de terreiro, vá para o terreiro, vá se benzer. Se você é da igreja, vai para a igreja, rezar, orar, pedir para os seus santos. Entendeu? Porque quanto mais próximo a gente tiver consagrado, melhor é essa relação. E aí eles conseguem ir influenciando e nos ajudando, auxiliando no nosso dia a dia. E até nos sinais mais sutis, a gente vai conseguir captar. Então, para essa reta final e para que a gente esteja atento para o próximo mês, a gente também vai precisar tomar muito cuidado com as promessas vazias. A gente falou disso em Amores e Afins, trabalhamos um pouco também sobre aquilo que a gente vai prometendo profissionalmente, né, de estudo, de de ambição e a gente não faz. Então, tomar muito cuidado com as promessas vazias, né? Tomar cuidado com aquelas atitudes por impulso, sem medir nenhum esforço, sem ter nenhuma cautela. Ou pior, né? Aquelas que a gente fez em outras vidas e não cumpriu. Ai, mas Ju, eu não sei o que que eu tenho. Então, vamos jogar, vamos abrir um jogo, vamos ver como que funciona. Porque, assim, tem muita coisa kármica voltando, viu? E não é só no Amores e Afins que a gente viu, é em cada setor.
Ainda que a gente esteja com muito mais peso para essa semana, e veja bem, é importante fazer um parênteses também, de que, quando a gente se trata de amores e afins, ainda que a gente esteja falando de relacionamentos amorosos, mas aonde tudo há amor. Então, se você, sei lá, está trabalhando por trabalhar e não está pondo amor, naquilo que você tem vocação, naquilo que você deseja, situações kármicas vão voltar para você resolver. E aí não é que o trabalho tá difícil, não é que só coisa ruim acontece, é só problema que acontece. Ou, esse amor, ninguém me ama, ninguém me quer. Não é isso não, alecrim dourado. É que você tá repetindo atitudes de muito tempo. Então, assim, eh, a gente falou, né, vai ter segredos para ser revelados, e isso vai ter auxílio da espiritualidade, vai ter máscara caindo, porque não dá para se sustentar. E se você não consegue se reorganizar, se você não consegue confessar, se você não consegue dizer para si aquilo que é importante para você e recalcular isso tudo, a espiritualidade vai intervir com mais afinco. E aí não adianta, ai meu Deus, tudo tá ruim, sabe? Vai ficar difícil. E cuidado com segredos, sabe? De guardar segredos, de fofocas, para prejudicar as pessoas que estão à sua volta. A espiritualidade vai vazar. Assim, se liga. Então, vamos pensar, a quem você deu sua palavra? Você está disposto a manter o que você prometeu, mesmo quando fica difícil? Ou quando você perde a vantagem, você quer manipular toda a situação e voltar a atenção para você, porque você é um alecrim dourado, você é a estrela que mais brilha do céu. Você ama também ou você só quer ser amado e desejado? Então, assim, para aqueles que estão sendo injustiçados, traídos, enganados, fiquem em paz. Né? A espiritualidade está corrigindo os caminhos e eu não estou falando de normas de conduta da sociedade, gente. Eu estou falando da premissa do bom caráter. Sabe? Então a espiritualidade vai intervir, mostrando quem é quem e trazendo justiça. Mas se você foi quem quebrou a lealdade, te prepare, porque o que foi desonesto vai voltar. Mas, ainda que tenha muito peso a espiritualidade para essa reta final, é uma carta que fala de alianças verdadeiras mesmo, de encontros de almas. Então, em todas as áreas que a gente pode se colocar, onde a espiritualidade nos influencia, né? Que é no todo. Então, então, para aqueles que se unem com corpo, com alma, com espírito, com compromisso, ao mesmo tempo. Não vai ter como fugir, gente. Vai bater mesmo. É uma semana de retorno, de acerto, de presença, tá bom? Vamos respirar fundo. Vamos lá. Vamos lá, a gente precisa ir lá, certo? Fiquem com isso no coração, respirem e vamos cuidar da nossa saúde, que não é corpo e ó, corpo e espírito. A gente precisa, ó, unir essas duas forças para que a gente esteja o mais equilibrado possível. Bom, meus amores, a gente se vê daqui a pouco. Tá sentindo esse peso? Essa exaustão que parece que não tem fim? Pois é. Quando sai a carta os registros, o baralho de Padilha vem falando, de documento, de papel velho guardado. Não, não necessariamente. Ela está falando do nosso corpo, do nosso cansaço emocional, que já está quase transbordando. Tem gente que está tentando tomar decisões com o coração todo machucado, com a mente cansada. E aí? Não tem clareza, não tem energia, não tem direção. E Padilha vem e fala, bem direta: pensa antes de agir, respira antes de surtar,
Porque depois que a gente explode, não tem como recolher as palavras que machucaram alguém. E assim, não para por aí, né. Essa carta também é um baita sinal, assim, para a gente marcar aquele check-up, ir ao médico, ver como anda nosso corpo físico mesmo, né, sangue, pressão, tudo. Terapia então, nem precisamos entrar em detalhes aqui, né, nem se fala. Tá mais na hora da gente cuidar da nossa mente, a gente precisa, né, porque cuidar da sua mente é cuidar de você, certo? E assim, outro detalhe importante é, tem muita gente se sentindo fora do tempo, como se o mundo estivesse correndo e você estivesse ficando para trás. E isso gera uma sensação de fracasso, de incapacidade, de nunca vou chegar lá. Mas Padilha vem com aquele puxãozinho de orelha, mais uma vez, mais tranquilo, mais suave, falando: vai estudar, vai se atualizar, vai aprender algo novo. Não é só sobre faculdade, não. Pode ser uma aula de dança, um curso de idioma, um livro que te instigue, uma prática que te devolva a vida. Faz algo que te mova de volta para você, para dentro de você. E ó, tem mais uma coisa. A importância da gente falar o que a gente sente, de se expressar, não ficar engolindo tudo, sem se esquecer do nosso impulso, que é como nós vamos estar assim na reta final de julho para começo de agosto, achando que vomitar é a solução, sem pensar que o outro também pode se magoar. Então, se não dá para conversar com alguém, fala com o espelho, com o vento, escreve num diário, mas tira isso dentro de você. Porque a saúde não é só a ausência de dor, né? É presença de equilíbrio, certo? E a gente precisa entrar num próximo mês de uma forma mais consciente, mais inteiro, certo, meus amores? Então se cuidam e, ó, de dentro para fora, certo? Vamos lá, base de tudo, mas não menos importante, família. Chegamos ao fim da tiragem dessa semana, desse mês de julho. Turbulento, mas olha, terminamos com um respiro bonito, viu? A carta que fecha tudo é a carta O Baile, do baralho de plebeus. É uma carta que fala de alegria, de união, de momentos que aquecem o coração. Mas, como vocês já estão sentindo como Padilha é, ela também já veio para dar o esculacho dela. Então, não é só sobre festa por fora, não. É reencontro por dentro também, né? De você entender melhor como que está essas relações familiares. Quando a gente fala de família aqui, é na grandeza da palavra. É a de sangue, a que você construiu sozinha, é os amigos que viraram casa. E todos esses vínculos agora pedem presença, afeto, cuidado verdadeiro. Talvez seja a hora de retomar aquela conversa com quem você se afastou, ou de perceber que alguém ali do seu lado está mais sensível, só esperando um gesto, um abraço, um tô aqui, um me conta como é que você tá, sabe? A gente às vezes precisa ter um olhar um pouco mais delicado sobre as pessoas. Mas ó, cuidado para não entrar no modo só eu sofro, tá? Só você é o alecrim dourado. Nem tudo gira em torno da sua dor. Às vezes a gente quer colo, mas a gente esquece de dar esse colo. Então, as relações precisam ter troca, precisa ter eu cuido, mas eu também sou cuidado. E sobre ajudar, né? Então, bora prestar atenção. Será que você está ajudando mesmo ou sendo sugado? Será que as pessoas querem o seu apoio ou só estão aproveitando do seu coração bom? Então, bora equilibrar isso aí, sabe? Vamos cultivar o amor com consciência, né? Com generosidade. Aí, se puder também, faz desses próximos dias, que estamos entrando aí de agosto, eh,
um ritual de carinho, uma mesa posta, uma ligação sincera, uma memória boa criada, um momento em família mesmo, porque no fim, o que fica mesmo é a lembrança, o amor. Então, a gente precisa regar isso. Precisamos regar essas relações. Então, meus amores, que o baile da vida, desse final que resta da semana de julho, seja leve, seja verdadeiro, cheio de presença. A gente se encontra na semana que vem com mais uma tiragem entre véus e velas com baralho de Padilha, certo? Então fiquem com meu carinho e até lá!